Nós estamos nessa semana aqui no Educast Aprendiz, com muita honra, recebendo uma professora aqui de redação, a Carolina Mendonça, mais conhecida como Carolina Rezende, que nós vamos falar aí, o Enem está se aproximando, né, a redação, que é uma das provas principais do Enem, na eliminatória, não é isso, professora? Obrigado por atender nosso convite, estar aqui com a gente, para a gente dar um pouco, umas dicas nessa reta final para a chegada do Enem. Obrigado, professora. Boa tarde, Márcio. Muito obrigada pelo convite. Bom, professor, vamos começar a falar aí sobre a importância da redação no Enem. A redação, ela tem um valor sozinha de 1000 pontos. E, na verdade, a forma com que foi elaborada essa estrutura, ela vale 1/5 da prova de forma autônoma. Então, qualquer 100 pontos você consiga ganhar a mais da redação, você aumenta a sua média geral em 20 pontos. Então, ela é uma prova que, por si só, ela alavanca a nota geral do aluno de forma muito significativa se ele tiver um bom desempenho. Ela é interessante também porque em algumas faculdades federais, ela tem um peso maior. Então, se ela tem um peso maior, já é mais valorizada e você tira essa pontuação, o que acontece? Há uma facilidade maior para a entrada nessa faculdade federal que ele queira cursar. Então, a redação ela é diferencial no seu posicionamento no ranking, da escolha do curso, de onde você quer cursar, fazer seu curso superior. Bom, produzir a redação, ela assusta, no geral, as pessoas no escrever. Quando fala-se do Enem, a preocupação é ainda maior. O aluno já chega pressionado, muito tenso, não é só a redação no mesmo dia, tem a outra prova para fazer. Com relação à gestão do tempo, professor, qual que é a orientação? Eu faço uma outra prova primeiro ou eu faço a redação? Como agir para ter um excelente resultado na redação? Sim. Então, o que a gente orienta? A primeira coisa que tem que ser feita é a redação. Então, você lê os textos motivadores e faz o seu rascunho. É interessante que você não gaste mais de 1 hora para poder fazer esse rascunho da redação. Terminando de fazer o rascunho, você deixa esse rascunho descansando. Não sei se você já percebeu, você já deve ter percebido que você escreve muito. Mas quando a gente volta num texto que a gente escreveu horas depois, a gente tem uma percepção dos nossos erros diferente daquele que na hora que a gente estava escrevendo. Porque a gente já não tem mais o olhar de escritor, a gente já está com um olhar de corretor. Perceber os erros que eu fiz. Então, você deixa esse texto descansando e vai resolver as questões de múltipla escolha das outras provas. O interessante é que você tem que deixar pelo menos 40 minutos para você passar esse texto a limpo depois. Então, você vai fazer a prova, você vai passar o gabarito, né? Vai passar as questões do gabarito. E aí, para finalizar a prova, você volta na sua redação novamente. E aí você vai voltar com olhos críticos, né? Você vai fazer a checagem dos elementos todos, que eu acho que a gente ainda vai discutir isso, quais são os elementos que eles têm que checar. Ele vai corrigir, ver se as frases elas estão escritas com clareza, com objetividade. Que a prova do Enem, ela tem que ter essa carga de objetividade e clareza muito grande. É um texto que não é para ser feito para ser interpretado. É um texto que é feito para ser entendido, que é diferente, né? Quando a gente interpreta um texto, a gente preenche o texto que a gente está lendo com as coisas que a gente foi criado, com as coisas da nossa formação, que nós chamamos de lacunas, né? Nós vamos preenchendo as lacunas com o nosso próprio conhecimento. A redação do Enem não pode ter esse preenchimento de lacuna.
a gente tem que ter um texto que as pessoas leem e entendem. Então, quando você volta para poder fazer essa correção, você tem que ir imaginando essas lacunas que estão ali e ir preenchendo com suas palavras, que tem que estar ali. O texto é explícito. Ele tem que entender nesse voltar. Entender. Ele tem que, ó, eu vou ler agora como se fosse quem vai estar lendo a minha redação. Como meu corretor, né? Ele, o aluno é o primeiro corretor dele mesmo. Se ele tem capacidade de entendimento e não de interpretação. E aí, se houver alguma lacuna, vá preenchendo as lacunas e depois passa esse texto ali. A organização do tempo ela é muito importante. É uma prova longa, né? São 90 questões de multiplicação. Mais a redação, são 5 horas e meia de prova. Então, assim, é necessário que a gente oriente os meninos para que essa gestão de tempo ela seja muito otimizada. Até para as questões de múltipla escolha também. Porque a questão de múltipla escolha que gasta muito tempo, pula, vai para a próxima. Volta para pensar, porque às vezes você volta com uma outra informação, com uma outra leitura. Às vezes ali na frente, numa questão, você consegue fazer o resultado dessa. Né? Pula, não fica agarrado numa questão que você tenha dificuldade, não. Depois, para trazer essa otimização, dar o melhor resultado possível, né? Muito bom, professor. Eu fiz a minha redação, já fiz o meu rascunho, terminei lá a minha prova de múltipla escolha, voltei para fazer essa leitura crítica, né, para essa correção. O que eu tenho que observar nessa correção? Os elementos são fundamentais eu observar para que a minha redação fique na estrutura perfeita, não para tirar 900, mas para tirar 1000. É claro que aqui a gente trabalha para isso. Nota para mim decente. Aqui todo mundo na escola sabe que nota decente para mim é acima de 900. E eu brigo com os meninos. Porque o ano passado nós fomos campeões. Quase 1000 aí no processo. Mas eles sabem que eu brigo porque o Enem ele não tem essa capacidade de tirar pontos significativos, mas também não tem essa capacidade de dar 1000. Ela é uma prova que valoriza as coisas que os meninos fazem, mas também penaliza aqueles detalhes que eles deixam de fazer. Essa orientação que a gente passa para os meninos, ela é sempre voltada para o que o corretor está buscando. O que esse corretor está buscando? Ele tem um checklist. A prova do Enem, por mais que as pessoas falem assim, ela é engessada, ela tem que ser engessada. Porque são mais de 5 milhões de candidatos. E são milhares de corretores. Um corretor daqui de Barbacena não pode corrigir de um jeito diferente de um corretor que esteja corrigindo lá em São Paulo ou em Manaus. Tem que ter uma padronização. A opinião do corretor ela é irrelevante sobre, eu abordei de determinado ponto, eu falei mal de tal coisa, tem problema? Não tem problema. Porque nós, quando vamos corrigir redação, na verdade, nós estamos buscando algumas coisas elementares para que essa redação ela seja pontuada um ponto legal. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o primeiro parágrafo é um parágrafo que ele é circunstancial e se você fazê-lo bem feito, bem formatado, ele vai garantir uma pontuação excelente. O que tem que ter ali dentro do primeiro parágrafo? É interessante que ele tenha um recorte sociocultural que converse com o tema, né? O que é um recorte sociocultural? É qualquer coisa de conhecimento público. Então, um filme, uma música, um livro,
um pensador, uma teoria, uma época histórica, mas tem que ter a ver com o tema, tem que conversar. E você tem que fazer um raciocínio sobre ele. Então Não é simplesmente colocar, vou colocar uma revolução industrial. Só colocar a revolução industrial ali não te serve. Mas você tem que botar a revolução industrial e fazer um raciocínio. Por que essa revolução industrial ela é importante para isso que você vai dizer? Você tem que dar produtividade a esse recorte. Ter conteúdo. Assim, nesse Raciocínio. texto. Né? Raciocínio. Quando você cita... Usei a Revolução Industrial, por quê? De que forma que essa Revolução Industrial conversa com o meu ponto de vista? Então, tem que ter isso. Tem que ter recorte, mas tem que ter produtividade. Essa é a primeira coisa no primeiro parágrafo. Outra coisa que é importantíssima é a gente checar se todas as palavras-chave da frase temática elas estão dentro do primeiro parágrafo. Porque existem umas frases temáticas muito longas. Então, os obstáculos que são enfrentados pós-pandemia para a educação brasileira. Então, nós temos todas essas palavras. Essas palavras, elas têm que estar dentro do primeiro parágrafo. Para não dar a entender que você fugiu ao tema, ou que você tangenciou ao tema. Tangente da matemática, né? Esbarra, mas não acerta no centro. Você esbarrou, mas não acertou. Acertar. Então, o uso dessas palavras todas-chave no primeiro parágrafo, circunstancial. E outra coisa que é importantíssima, que ali no final do primeiro parágrafo, você tenha um projeto de texto. O que é o projeto de texto? É você declarar para o seu leitor qual é o caminho pelo qual você vai seguir o resto da redação. Então, por exemplo, eu estou falando sobre as consequências do Covid-19 para a educação brasileira. E aí eu falo que as principais consequências é uma dificuldade da alfabetização, né? Que vai ter uma consequência a longo prazo por conta da alfabetização das crianças que passaram por isso naquela época. E vou falar que perderam o hábito do estudo diário. Vou falar que são essas duas. Eu estou fazendo um projeto de texto. Isso quer dizer que no meu primeiro parágrafo, eu estou contando para o meu leitor qual é o caminho que eu vou seguir ao longo da redação. Então, num parágrafo, que vai ser do desenvolvimento lá, eu vou falar sobre a questão da alfabetização. No outro parágrafo do desenvolvimento, eu vou falar sobre a questão da perda do hábito de estudo. É como se fosse o que os meninos chamam hoje de spoiler. Né? Lá no primeiro parágrafo, que nós professores chamamos de projeto, é o spoiler deles. Porque eu estou contando para o meu leitor o que ele vai encontrar ao longo do texto. Então, primeiro parágrafo fechamos. Depois, o que a gente tem que ter? Nós temos que ter cuidado de dar profundidade a todas as coisas que a gente menciona. Então, eu faço uma afirmação dessa sobre a questão da alfabetização, eu tenho que falar lá dentro do parágrafo dele, entender que parágrafo é um bloco, né? Lá dentro do segundo parágrafo, que é o argumento 1, que vai repetir essa ideia, eu tenho que colocar todas essas estratégias argumentativas. Eu falo isso, mas eu demonstro a causa, eu demonstro a consequência, eu demonstro um ponto de vista oposto, e demonstro e coloco ali um negócio que pulo o gato. Trago exemplo concreto. Porque às vezes a gente vai escrevendo, e a gente fica numa abstração danada.
abstrai. E aí a gente cria um discurso que é muito distante da realidade. Não, vamos trazer exemplo. Onde que eu vi isso? Tem algum dado, tem algum exemplo que você pode trazer? Exemplo de prefeitura, de escolas. Confirmar aquilo que você está apresentando. Exatamente. Isso é interessantíssimo. Porque quando você apresenta um dado, uma pesquisa, você confirma, realmente está aqui. Exatamente. É o que eu sempre digo no jornalismo. Eu adoro números nas matérias, adoro porque a gente uma lida pesquisa, com fatos. porque ela comprova aquilo que você está dizendo. Exatamente. Né? A gente lida com fatos. Né? A dissertação argumentativa, o foco dela é uma opinião, mas não pode ser uma opinião por si só. Ela tem que ser uma opinião embasada. Né? Ela tem que ser uma opinião embasada. Para fazer a ligação dessas coisas todas, a gente precisa dos conectivos. Então, a gente precisa de conectivos, eles precisam checar isso. Checar os conectivos de abertura de parágrafo, lá do iniciozinho, que vai abrir o parágrafo, e os conectivos iniciando as frases. Então, assim, quando os meninos lá no 9º ano falam assim, eu não sei por que eu estudo as orações subordinadas adverbiais. Eu falo, é para poder escrever no Enem sem saber, sem uma confuncionalidade. Você entende o que é uma causa, você entende o que é uma temporalidade, você entende todas essas circunstâncias, né? As coordenadas também. Vai aplicar lá no Enem, escrevendo na redação. Então, vamos utilizar os conectivos todos para estabelecer essas relações de sentido entre as frases. Então, tem que ter conectivo iniciando 2º, 3º e 4º parágrafo e tem que ter, pelo menos, 2 conectivos dentro de cada um dos parágrafos iniciando frases. Né? Isso tem que ter, porque se não tiver, cai a nota lá de uma das competências. E, por último, checar a famosa proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? A proposta de intervenção é aquilo que vai resolver a problemática que você está levantando. Você, pegando essa problemática, você tem que ter 5 elementos ali. 4 basais, tá? A gente sempre fala que a ação é o elemento nuclear, porque tudo parte dele, né? Mas a ação vai ser um elemento que vai ser uma coisa a ser feita. Mas quem vai praticar? É o agente? Por qual meio que essa ação ela vai ser executada? E qual é o objetivo dessa ação? Então, a ação é nuclear porque todos os outros 3 elementos giram em torno da ação. A ação, agente da ação, meio pelo qual a ação vai ser feito e o objetivo da ação. Temos um último elemento aí que é flutuante, que é o detalhamento. O detalhamento é qualquer justificativa e explicação de algum desses 4 elementos. O aprofundamento, né? Que você traz aí para poder marcar isso daí. Fechando isso daí, esse checklist, posso falar que esse menino é basicão. E pode estar com um argumento lá nem tão elaborado assim. É um menino que não tira menos de 800 pontos. Eu garanto. Se ele tiver com esses elementos todos bem amarradinhos... Essa estrutura ele toda... não tira menos de 800, 840 pontos. Que é o que a gente quer, né? A média do Enem, das redações, ela gira em torno de 600 e poucos pontos. Então, assim, quem tira mais de 800 pontos, ele já está fora da média, ele já está bem acima da média. Mas para me agradar, tem que ter mais de 900. 900. Ano passado, né? Vamos manter o padrão. Já foi 960. Então, a gente quer, então, aí então, foram pouco vários. Vários. Então, assim, qual que é a expectativa da professora Carolina para esse ano na redação do Enem, das suas dezenas de alunas e dos alunos? Todos eles, assim,
eles mostram muito boa vontade, né? A gente está num treinamento longo. É uma parceria de muitos anos, né? Aqui na escola a gente tem essa tendência a fazer com que os meninos se expressem, que eles justifiquem, ter essa liberdade de expressão, para que eles coloquem para fora os pensamentos, sempre justificando com argumentos plausíveis, né? Não é falar só o que pensa, é falar e escrever coisas que têm cabimento e que têm justificativa. Então, assim, isso é alimentado aqui dentro da escola, desde o fundamental, os meninos eles têm esse trabalho. O ensino médio ele vem trazendo esse amadurecimento desde o primeiro ano, né? A gente está vendo aí com turmas maravilhosas no primeiro e no segundo ano, que eu ainda falei que outro dia com a diretora, eu falei assim, olha, vamos ter uns 3 Enems aí, ainda muito felizes em redação, porque as turmas elas são empolgadas, são interessadas, elas estão a fim de se expressar, eles gostam de se expressar, né? Falar de atualidade é muito bom, porque afinal de contas a gente escreve, mas a gente fala sobre um monte de assunto interessante, a gente abre a cabeça dos meninos, a gente traz com que esses meninos para o século XXI, repensa coisas do passado, né? Isso aí. Bom, eu espero que eles sejam muito felizes nessa prova, e eles sendo felizes na prova, eu estou feliz junto. Bom, professor, nós chegamos ao final do nosso bate-papo, dicas excelentes, né? Fica para todos que vão estar fazendo o Enem, uma boa sorte para todos os alunos que vão estar aí, né, na busca do seu futuro, fazendo aí a prova do Enem. Obrigado mais uma vez, professor, por excelentes dicas, né, e que os nossos alunos e vários outros atinjam a meta, né, não só de 900, mas, se Deus quiser, de 1000, né? Para que a gente possa comemorar mais. E ano que vem estamos aí, né? Se Deus quiser, né? Uma muito excelente obrigado. Sorte para todos. Professor, obrigado mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui, né? Para que a gente possa, encerrando aí, nosso EduCast Aprendiz dessa semana com dicas valiosíssimas para quem vai fazer o Enem neste final de semana, 3 de novembro. Muita sorte, excelente paz para todos.